E sobre essa tentativa de golpe frustrado lá na Turquia, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica aqui de Brasília, Creomar de Souza. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Antes da gente entender o que aconteceu internamente na Turquia, vamos entender qual é a importância da Turquia num cenário internacional. Que país é esse? Qual é a importância estratégica? Onde é que ele está? O que é que ele significa para o mundo? Bom, a Turquia é um país de economia média, né? Um emergente, por assim dizer. Tem mais ou menos 80 milhões de habitantes hoje. Um país multiétnico, multifacetado e que, estrategicamente, creio que esse é um ponto importante, é uma ponte natural entre a Europa e o Oriente Médio. A Turquia tem um pedaço pequeno do seu território no continente europeu e grande parte no Oriente Médio. E até por isso se torna um parceiro estratégico importante de potências como os Estados Unidos e potências europeias. É membro da aliança militar mais importante do planeta, que é a OTAN. E isso tudo torna todo tipo de tensão que aconteça em uma região que já é tensa por si, ainda mais dramática em termos de observação das relações internacionais. E ela tem, inclusive nessa crise de imigrantes da Europa, ela também é estratégica ali porque fez alianças com a Europa, né? Sim, basicamente o que os turcos fizeram nos últimos meses com os europeus foi firmar um grande acordo no qual eles trocam a responsabilidade de amparar refugiados do Oriente Médio por dinheiro. Em alguma medida, a União Europeia resguardou uma quantidade considerável de capitais e os turcos se comprometem a, impedir que a Turquia seja um local de livre trânsito para esses imigrantes e, 2, na medida que o governo turco tem essas possibilidades, receber e dar instalações a esses refugiados que ali ocorrem. Então, por isso que chamou tanta atenção esse golpe frustrado lá na Turquia. Agora a gente vai tentar entender o que aconteceu. Qual foi ali o que acontece no país nesse momento para explodir uma tentativa de golpe e ainda frustrada? Menos de 24 horas a gente viu que o presidente retomou, segundo ele, está tudo normal no país, retomou o poder. Bom, basicamente a gente tem que a Turquia, desde 1927, é um caso único no Oriente Médio. Por quê? Porque se tentou construir um Estado laico em moldes muito ocidentais, no qual a religião e o Estado estejam, de certa maneira, separadas. E nesse processo, todos os militares têm um poder, uma função muito importante. Isso quer dizer, os militares turcos se atribuíram no tempo a ideia de que são uma espécie de protetores do Estado laico. O problema é que, à medida que a Turquia foi se transformando mais e mais em uma democracia competitiva, sobretudo a partir de 1980, há um choque entre militares e determinadas forças políticas que têm um discurso mais religioso. E nisso se enquadra o presidente Tayyip Erdogan e seu grupamento político. Desde 2002, quando Erdogan chega ao poder como primeiro-ministro e depois, num passado recente, quando se torna presidente da República, esse confronto tem se agravado. Há um número enorme de generais, almirantes e outras altas patentes militares presos hoje, sob acusação de traição, e uma tentativa do governo Erdogan de domesticar as forças militares. Nesse sentido, a tentativa de golpe ocorrida ontem vem o quê? De certa maneira, como um esforço para frear esse poder do Erdogan e, a partir do momento que o golpe é debelado, se torna uma desculpa perfeita para que o Erdogan possa colocar ainda uma mão mais firme sobre os militares e uma mão mais firme sobre o processo político turco, de maneira a construir uma narrativa que lhe seja favorável. Ou seja, ele vai ter mais poder nesse momento, saindo vitorioso dessa... Sim. Aí, essa vitória, consequência, já que a gente falou de externa, vamos ver primeiro para a consequência interna e o que isso vai significar para as relações da Turquia com os outros países. Ela vai ganhar uma importância estratégica maior? O que vem daí? Bom, basicamente nós temos que, do âmbito interno, a vitória do grupo político do Erdogan sobre esses pretensos golpistas, por assim dizer, dá a esse grupo político um poder narrativo de dizer, olha, nós somos a democracia, o povo está ao nosso lado e aqueles que se posicionarem contra nós devem ser punidos sumariamente. Do ponto de vista internacional, houve um apoio muito forte dos Estados Unidos, dos principais aliados ocidentais, no sentido de resguardarem a ordem democrática. Então, isso também é favorável a Erdogan. Em algum sentido, nós podemos dizer que, tanto em âmbito interno quanto em âmbito de política externa, o momento é altamente favorável a Erdogan. E alguns membros da oposição turca já começam a ventilar que toda essa ação vai dar a Erdogan a possibilidade real de fazer aquilo que ele mais deseja, que é
alterar a Constituição turca para se tornar presidente sem o cargo de primeiro-ministro para impedir desenvolvimento do seu poder. A gente vai ver se o futuro vai dizer se foi um golpe frustrado com contragolpe, aí só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Só para a gente encerrar, a Turquia diz que existe um exilado nos Estados Unidos, o Fethullah Gulen, que teria comandado esse golpe frustrado, e aí será que pedem para que ele volte, se os Estados Unidos mandem de volta, e os Estados Unidos, enfim, não se pronunciou até o momento. Isso pode gerar alguma rixa ali, alguma cisão? Olha, eu acredito que não vai gerar um atrito entre Estados Unidos e Turquia, porque as relações são muito boas. A questão fundamental é que o líder religioso, Gulen, é um adversário político de Erdogan de longa data. Ele se autoexilou nos Estados Unidos após acusar Erdogan de corrupção e uma série de desmandos, né? E nesse sentido, precisa-se saber agora, e só o tempo vai dizer, qual o real grau de envolvimento dele nessa manobra e quais as ações que o governo turco, de fato, pode tomar no sentido de julgá-lo ou solicitar sua extradição aos Estados Unidos ou algo do gênero. Tá certo. Obrigada. Eu conversei aqui com o professor Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado.